Ô glória, quem está feliz aí? Vai ficar mais um pouquinho daqui a pouco. Ô glória. Sabe, irmãos, eu gosto de observar a história das famílias. Eu sempre fui um filho muito obediente. Eu acho que da casa do meu pai eu fui um dos mais obedientes. Eu desafio um dos meus irmãos que tivesse trabalhado aí 5 dias da semana e chegasse num apartamento de Coab, entrasse ali sexta-feira, tipo 7 horas da noite, quando chegava do serviço, e sair dali na segunda-feira para ir trabalhar. Eu fui um filho assim. Comigo não tinha esse negócio de barzinho, de ficar noite fora. Não. Minha vida foi muito assim, regrada. E o interessante, eu vim a ter contato com o Senhor, eu já tinha 24 anos. 24 anos. Está com 40 que eu estou na presença do Senhor. Eu tinha 24 anos quando eu obedeci a palavra. Olha, não estava no projeto esse obedecer a palavra não. Veio sem querer. E aí então eu falei assim, olha, andar com Jesus tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver comigo. Eu obedeço meu pai, eu obedeço minha mãe. Eu não faço muita coisa de errado, tal. E aí quando eu vi então que tinha um que se ofereceu na cruz para pagar os meus pecados, eu falei, bom, aqui é meu lugar. Nunca mais saí, gente. Nunca mais saí. Nunca mudei de igreja, me converti nessa e estou nela até hoje. E não pretendo mudar. Amém? E graças a Deus, eu faço parte da fundação dessa igreja. Na fundação dela, na ata de criação dessa igreja, eu estou lá. E trilhei todos os caminhos. Lavei banheiro, fiz eletricidade, dei manutenção em tudo que foi preciso. Depois me tornei diácono. Levei tapa na cara e sempre louvando e sempre buscando e sempre obedecendo a Deus. De diácono passei a presbítero, de presbítero no ano de 97 eu fui consagrado pastor e desde 1997 que eu cuido de igreja. E eu quero crer que essa também é a última que eu vou cuidar, né? Eu tive ali na sede, lá perto da estação de trem de Carapicuíba. Depois eu fiquei 4 anos e meio na Vila Marcondes e da Vila Marcondes eu vim para cá e estou aqui até hoje. Eu estou falando isso, irmãos, para falar para vocês que há uma recompensa para aqueles que servem ao Senhor com alegria. Você crê nisso? Amém. Repete comigo assim: há uma recompensa para aqueles que servem ao Senhor com alegria e fidelidade. Creia nisso, meus irmãos. Creia nisso. Creia nisso. Quando Jesus estava aqui na terra, e ele estava preparando ali então os apóstolos, né, os seus discípulos, ele falou assim, olha, é porque os discípulos, na verdade, eles ficavam perplexos com a obra que Jesus fazia. Uma obra que ele fez, irmãos, foi assim, ó, vieram 10 leprosos. 10 leprosos vieram e se apresentaram diante do Senhor Jesus. E leprosos naquela época tinham que ficar em caverna, eles não podiam se misturar com o povo, porque lepra é uma doença muito contagiosa, muito contagiosa. Relou num leproso, o leproso vai ficar também. E aqueles leprosos então chegaram perto de Jesus
E Jesus então, ele foi curando de um a um. 10 leprosos ficaram curados. Repete comigo, 10 leprosos ficaram curados. E aí tinha uma lei que falava assim, eu estou falando lei, presta atenção nessa palavra lei. Tinha uma lei que dizia assim, ó, todos que eram curados tinham que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote era que ia validar aquele milagre para ele poder ser reintegrado na sociedade. E quando Jesus deu a ordem, olha, como é lei, vai lá e se apresenta ao sacerdote, os 10 saíram, mas só que um voltou para agradecer Jesus. E os outros 9? Sabe, irmãos, eu fico olhando para a igreja, tem dia que me dá assim, pavor. Porque culto de oração de terça-feira, a grande maioria da igreja não tem a responsabilidade de vir, né, pastor? Tem dia que nós estamos aqui com meia dúzia de pessoas, tem dia que tem 30, mas tem dia que tem meia dúzia de pessoas. E a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Sabe por quê, irmãos? Porque o preço a ser pago não é um preço barato. Por exemplo, agora há pouco eu cheguei no meu irmão ali, cumprimentei ele, e eu falei, tudo bem com você, meu irmão? Ele falou assim, pastor, tirando o cansaço, não é? Cansaço, irmãos, eu cheguei do trabalho hoje 6:30 da tarde, 6:30, e ainda tinha que arredondar essa palavra, tomar um banho para vir para a igreja. Só que a Bíblia fala que aqui não é o nosso lugar de descanso, então a gente vai ficar cansado mesmo, né, Filtro? Mas na presença do Senhor. Cansado, sim, mas na obediência, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu preparei uma palavra aqui, mas tipo assim, olha, eu cheguei e entreguei para o Espírito Santo, e falei, se for essa, então o Senhor me usa. E antes da palavra, eu pensei assim, olha, o melhor que poderia fazer pela nossa vida é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. O melhor que você pode fazer pela sua vida, meu irmão, você pode acreditar que é uma sequência da pregação da última. O melhor que você pode fazer pela sua vida é guardar os mandamentos do Senhor, andar nele e amar a Deus sobre todas as coisas. É mandamento, amar a Deus, ame a Deus. Eu estava assistindo uma reportagem aí nas redes sociais, e pela primeira vez na vida eu fiquei com muita dó do Edir Macedo. O homem que é metralhado, que é perseguido. Às vezes eu fico pensando assim, eu acho que ele está no caminho certo, irmãos, porque ele é muito perseguido. E a Bíblia diz que aqueles que realmente defendem a bandeira do Senhor vai ser perseguido. Eu não estou falando para você que eu concordo 100% com o que o Bispo Macedo faz, mas eu fiquei com dó, porque era jornalista, era pastor de outra igreja, era um delegado de polícia que estava ali junto, sabe? E eu falei assim, caramba, né? Pastor também tem cada ideia, né? Ao invés de ir na igreja, preparar a palavra, subir no púlpito, curar as ovelhas, ajudar elas a andar no caminho, tirar os carrapichos da lã, vai debater fé em televisão? Estou fora disso, meus irmãos. Estou fora disso. Debater fé na televisão, com escarnecedores, para quê? A palavra do Senhor diz que a gente vai ser humilhado, a gente vai sofrer, porque o mundo jaz no maligno. O único que tem poder para nos justificar, para nos exaltar é Deus, por isso a gente deve ser pequeno. Mas vamos lá, que não é sobre o Bispo Macedo que eu quero falar não, e também não é sobre se humilhar e ser pequeno somente.
Eu quero falar de obediência. Eu quero falar de obediência. O melhor que podemos fazer pela nossa vida é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Eu não vou cansar de falar esse ano. Se eu tiver que pregar 20 vezes, 30 vezes esse ano, você vai ouvir eu falar assim: obedeça a palavra de Deus. Porque a hora que entrar na sua cachola aí, e você começar a ler pelo menos um versículo, e você começar a obedecer, você vai ver o que é o céu aberto. Você vai ver o que Jacó viu quando teve ali aquele lugar da escada, que ele via os portais do céu e os anjos subindo e descendo. O dia da confusão das línguas. Eu fico imaginando o que aconteceu ali. Então projeta para mim aqui, por favor, Deuteronômio. Vou começar com a lei, tá? Antigo Testamento, Deuteronômio, nós vamos ler 2 versículos, o 15 e o 16. NVI ou a revista aí atualizada, tá bom. Consegue? Tem meia hora só. Vamos aqui mesmo na Bíblia, vai. Apareceu? Opa, apareceu. Vamos fazer igual ontem. Ontem não, antes de ontem. Eu vou ler e vocês vão repetir, amém? Darei erva no nosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. É isso mesmo? Não é isso não, é capítulo 30. Não lembro de erva nenhuma. Capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 15 e 16. Agora sim. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Repete. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos. No lugar de estatuto aí, você pode colocar a palavra de Deus, tá certo? Porque lá era a época da lei. Então aqui ele está fazendo uma afirmativa para nós. Olha, vê o que eu te proponho hoje, não é? É uma ordenança. Vê, olha, a vida e o bem, a morte e o mal. Tem mal na palavra de Deus? Então quem se esforçar para viver em obediência à palavra de Deus vai adquirir o quê? Volta aí o versículo anterior. Vai adquirir o quê para si? O bem. Não é verdade? Agora, quem não anda segundo a palavra de Deus, que não obedece à palavra de Deus, certamente, irmãos, estão fora do caminho. Quem está fora do caminho, nem tudo aquilo que faz agrada a Deus. E aqueles que fazem o que não agrada a Deus, vai pender para onde? Para o lado do mal, para o lado da morte. Então, eu vi que essa palavra tem tudo a ver com a proposta da palavra revelada para a gente viver este ano. Eu quero, em nome de Jesus, eu quero ver pouquíssimas pessoas mudar de emprego esse ano. Eu quero ver, sabe, lares serem reconstituídos, porque não tem jeito de você ter contato com a palavra de Deus, se propor a viver guiado por ela e que não seja capaz de perdoar 70 vezes 7 se for preciso. Este ano é um ano, irmãos, de perdão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, olha, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, sejam cordiais uns com os outros, faça o bem,
quando nós permitimos o Espírito Santo nos conduzir pela palavra de Deus, você pode ver que o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem sobre a terra. Mas ele fala assim, ó, honra o teu pai e tua mãe, de que maneira? No Senhor. Pode ver que está lá assim, ó, honra o teu pai e tua mãe no Senhor. E aí você vai abrir uma porta para que Deus faça o que nós falamos na pregação de antes de ontem, né? Ele vai mover o céu e sacudir a terra. Eu quero que você grava. Eu não sei se vocês se lembram que eu falei assim, olha, o mundo vai sofrer, não foi? Só ontem no Japão, dia 1º do ano, irmãos, teve o primeiro terremoto, um avião bateu no outro, e no segundo dia, um helicóptero já se perdeu na mata aí, que nem achou mais. Então, presta atenção que esse ano aqui não vai ser moleza. Então, não vai fazer trilha numa mata que você não conhece. Fica aqui lendo a Bíblia. Venha orar conosco. Não é? Venha aqui andar na presença do Senhor. Vai lá, cumpra o seu dia de trabalho, abençoa o seu patrão como se fosse o próprio Deus. E eu quero te dizer que Deus vai mover o céu e vai estremecer a terra, mas ninguém vai tirar de você a bênção que Deus tem preparado para este ano. Sabe, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, pode a onda subir a 5 metros de altura, o meu olho vai estar fito no Senhor, que fez o céu e a terra, e que tem poder para abençoar a minha e a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, se nós guardarmos os mandamentos que hoje o Senhor nos ordena, que é amar o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás, e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para a possuí-la. Irmãos, os testemunhas de Jeová, eles são tão felizes, mas tão felizes, sabe por quê? Porque eles esperam possuir, do jeito que está escrito aqui, a terra reconstituída. A Bíblia diz que o leão vai pastar junto com o boi, e um não vai ofender o outro. A Bíblia diz que a serpente vai ser a sua vizinha de quintal e você não vai ter problema com ela. A Bíblia diz que o homem de 100 anos será considerado um menino. E o testemunho de Jeová acha que isso é a eternidade, que isso é aquilo que nós chamamos de céu. Mas não é, isso é 1000 anos que vão passar rapidamente. O lugar que tem reservado para aqueles que honram a Deus, que ama a Deus e que vive segundo a tua palavra, eu já falei, as ruas são de ouro, o mar é de cristal, vai ter um pomar lá dotado de árvores que dá um fruto por mês e terá fruto o ano inteiro, e a nossa maior responsabilidade vai ser cantar. Quem aqui gosta de cantar? Aliás, quem aqui não gosta de cantar? É o que nós vamos fazer. O nosso maior trabalho no céu vai ser louvar ao Senhor. Então, irmãos, às vezes a gente fala assim, olha, venha, ouça a palavra, venha, vamos orar junto, venha, gaste tempo com as coisas de Deus. Aí depois, de repente você fala assim, caramba, mas eu sou tão jovem, tem tanta coisa para viver. Engano seu, irmãos, engano seus. Há uns dias atrás, eu era doido para fazer 18 anos porque eu queria assistir um filme proibido. Eu nunca assisti um filme proibido, sabia? Porque quando eu fiz 18 anos, eu descobri Jesus.
E eu descobri também que filme proibido não serve para nada, a não ser para te entreter ali durante 2 horas, e passa. Como todas as coisas do mundo, passa. Eu sempre, quando eu estou pregando, eu gosto de falar que a gente vive num estado, não é? Eu estava num estado diabético até junho, desesperador, mas esse estado mudou. Sabe quem é que não muda? É Deus e a sua palavra. As promessas dele são definitivas, e aquele que prometeu é fiel. Você crê nisso? Aquele que prometeu é fiel, é fiel. Ele está lá no seu trono da glória, e a palavra de Deus diz que, quer dizer, a palavra dele, né, porque ele é Deus, diz que ele não dorme. Deus não dorme. Deus, ele cuida de nós. A gente está dormindo e ele está lá cuidando de nós. Eu já cansei de falar, né? Cabelo, barba, unha, não é de dia que cresce, é de noite. Dormindo. E Deus vai falar assim, ó, agora ele está quietinho, deixa eu esticar a unhinha dele, o cabelinho dele, entendeu? É assim que Deus faz. E é maravilhoso demais. Tudo que Deus faz é bom. Você crê? Amém. Fala para o seu irmão do lado assim, ó, tudo que Deus faz é bom. Aproveita, Ele é o seu Pai. Aproveita, meu irmão, minha irmã, aproveita, em nome de Jesus. Então ele viverá e multiplicará, e o Senhor teu Deus te abençoará. E abençoará onde? Na terra. A palavra de Deus está falando que Ele te abençoará aqui na terra. É aqui na terra. Pastor, mas a bolsa de valores até que esse último mês aí está jóia, né? Subiu aí quase 5%, né? 4 e pouco por cento. A previsão de inflação deste ano aqui vai ser baixa. Não acredito que do meio do ano para lá vai ficar a mesma coisa. Eu acredito que depois de passar a eleição volta ao normal. Mas o mundo é assim. Mas o importante, irmãos, é que nós estamos aqui, mas nós estamos fazendo só um estágio. Deus, Ele quer te dar muitas experiências aqui, e eu quero crer que experiência na palavra, para você poder ser feliz amanhã, depois do arrebatamento. É lá é o nosso lugar da alegria. Aqui, gaste tempo com o Senhor, gaste tempo lendo a Bíblia, gaste tempo orando. Ah, mas eu estou há tanto tempo sem férias. Beleza, então tira férias, vai lá para a praia, mas ao invés de ficar só dentro d'água, não. Leva a Bíblia, leva um livro, estuda lá na beira da água, faz alguma coisa para entender, para conhecer Deus e saber tudo aquilo que Ele tem à sua disposição. É maravilhoso demais. Agora eu quero te falar como é que a lei, que é isso que nós estamos falando aqui, a graça, que é aquilo que Jesus Cristo veio fazer, e a obediência, elas estão intercaladas. Sabia que a lei, a graça e a obediência estão intercaladas? Elas são intrínsecas. Ninguém conheceria o pecado e sabia que estava condenado se não fosse a lei. Então a lei, ela veio te empurrando, ela veio te conduzindo até o dia em que Jesus Cristo assumiu o seu ministério aqui na terra. Quando Jesus Cristo assumiu o seu ministério e que Ele foi fazer o que todo ser humano tem que fazer, que é confessá-lo como o único Senhor e Salvador e descer as águas do batismo, a hora que Ele apareceu assim de longe para ser batizado, a primeira coisa que João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, se a lei é aquela que te mostrou o pecado e te convenceu que você vivia no pecado, e agora vem aquele que tira o pecado do mundo, o que Ele veio fazer? Ele veio abolir a lei da sua vida. Aqueles que vivem em Cristo e vivem debaixo da palavra estão acima da lei. A lei não tem do que te condenar. Por quê? Porque você ama, porque você admoesta, porque você dá as mãos, porque você ajuda, porque você é uma criatura do bem, como está ali, né? E não do mal.
É uma criatura da vida e não da morte. Então a lei não tem efeito sobre a sua vida. Por quê? Porque a lei, ela te condenava, a lei te mostrava os seus pecados, mas na palavra de Deus está escrito assim, ó, nós vamos ler daqui a pouco. Aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça, a bondade de Deus. Projeta para mim aqui o Romanos capítulo 5, verso 20. Vamos ver como é que funciona isso. Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse. O que é avultasse? Lá no Paraná, quando a gente via um vulto, o vulto pode ser até uma sombra, né, de alguma coisa, algum animal, alguma pessoa. Então a gente via um vulto, criava-se um alarde, já era uma assombração, né? Então quer dizer, avultar é deixar as coisas grandes, ó. Então sobreveio a lei para que avultasse, ou seja, para que mostrasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Aonde então o pecado se fez grande, maior ainda se fez a graça de Jesus, que nos redimiu, que nos perdoou. Então eu queria que você tivesse em mente que a lei é imposição, não é? Na lei está falando assim, ó, você tem que oferecer sacrifício uma vez por ano. Tem que oferecer, e se não oferecer, não tem remissão de pecado, não tem perdão, não tem conversa. A lei, ela te impõe, né? Chega um policial e fala assim, ó, você tem o direito de ficar calado, porque tudo que você falar poderá e deverá ser usado contra você mesmo. E aí te leva na presença do delegado, você quietinho. Aí chega lá, fala assim, ó, você infringiu o Código Penal tal, você infringiu, sabe, o parágrafo tal, e por isso você vai ser encarcerado. A lei é imposta, irmãos, não tem misericórdia, não tem graça, não tem perdão. É culpado? É culpado, acabou. Acabou. A lei é imposição. Mas a graça, gente, eu queria que vocês entendessem o que é a graça hoje. A graça, presta bem atenção, Deus olhou do céu e viu um mundo perdido, que Ele já tinha destruído algumas coisas antes, né? Algumas coisas, tipo assim, 150 dias, não, 150 não, 40 dias e 40 noites de chuva, e a terra inteira ficou submersa, e tinha só uma arca com uma família dentro, foi a que sobreviveu. Então, Deus acabou com tudo, pode-se dizer, né? Depois de tudo isso, ainda teve lá uma cidade impenitente que foi também destruída. Tudo isso, irmãos, é baseado na lei, que é olho por olho e dente por dente. E a lei, ela te impõe as coisas, ou então você vai para o cárcere. Haja visto que os apóstolos, eles foram presos e tem histórias lindas na Bíblia sobre eles na prisão, né? Lembra daquela vez que Paulo e Silas foram presos, meia-noite eles estavam lá cantando corinho e tal, a hora que apagaram todas as luzes, de madrugadinha veio um terremoto e, sabe, os alicerces do cárcere ruiu, e quando foi dali a pouco, o carcereiro ia se matar, porque não podia deixar homens daquele quilate sair da cadeia, ficar solto. E Paulo falou, não faz nada contra a sua vida, todos nós estamos aqui, cantando estávamos e cantando nós vamos continuar. Haja visto que esse carcereiro também agora é nosso irmão. Então a lei impõe, mas a graça, irmãos, eu vou falar uma coisa agora que, escreve aí para você nunca mais esquecer, a graça é a obediência, sabia? Deus amou, enviou seu filho foi maltratado, judiado, cuspido e foi crucificado.
pai, manda um raio, manda um terremoto, acaba com tudo de novo aí. Ele podia fazer e Deus ia fazer. Mas ele falou, não pai, eles nem sabem o que estão fazendo. Se eles soubessem que eu sou eu, todo mundo estava aqui, ó, convertido. Então, se todo mundo soubesse que essa palavra que a gente prega é genuína e há um céu verdadeiro nos esperando, e que tem um Deus Criador que pode tudo sobre as nossas vidas, você acha que essa igreja não estaria cheia, meus irmãos? É que o homem, ele é tardio para acreditar nas coisas de Deus. A graça é obediência. Jesus falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A quem Deus vai aliviar? Quem obedeceu e veio. Que bom que você está aqui, meu irmão, minha irmã, para ouvir essa palavra, porque todos aqueles que virem a mim serão aliviados, o Senhor falou. E você não iria aprender isso fora da igreja. Eu te recebo como único e suficiente Salvador, perdoa os meus pecados, escritura. E Deus começa então num processo ali te transformar. Desde que você leia, desde que você converse com Ele em oração. Ele entra num processo de te transformar, até que você chega numa estatura de varão perfeito. A graça é a aceitação. Você obedece o chamado e depois você aceita o sacrifício para você não ficar se sacrificando, porque na verdade não é mais sacrifício que Deus quer hoje. Não é mais sacrifício, porque Ele te deu a graça, o sacrifício já foi feito. Agora, o que Deus requer de nós na obediência é que, quando Jesus falou assim, ó, vinde a mim, logo depois ele falou assim, ó, eu sou o caminho. Você consegue ir para algum lugar se não tiver um caminho? O caminho já está proposto, irmãos, e a Bíblia diz que esse caminho é uma vereda reta, e esse caminho se chama Jesus. E Jesus falou assim, olha, eu sou a luz da vida, e vocês são o sal da terra. Então percebe que existe um projeto de Deus aí para a gente viver, assim como o Senhor falava assim, ó, eu e o Pai somos um, a gente tem que falar eu e Jesus e o Pai somos um. Foi para isso que Ele nos chamou. Para isso você precisa da graça, e para ter a graça você tem que obedecer o chamado, e tem que aceitar o sacrifício feito na cruz. Vocês perceberam? Vocês perceberam que entrelaçou aí, né? A lei te empurrou para a graça te acolheu, e a sua aceitação do sacrifício te deu vida eterna. Irmãos, é muito lindo entender isso. É muito lindo entender isso. É muito confortável eu levantar amanhã e saber que existe uma série de obstáculos me esperando, mas aqui no meu consciente, no meu subconsciente, está escrito assim, ó, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Não tem obstáculo que me segura, não tem obstáculo que te segura, meu irmão. Para quem? Para aqueles que andam na palavra, para aqueles que obedecem a palavra. Amém? Quem recebe essa palavra?